Esse trecho do Marcel é um pouquinho longo, mas vale a pena cada segundo dele para vocês. Meses com essa justificativa, além dos outros casos, como o da Mariana, só para me resumir esses dois, de casos gravíssimos em que atuou Fábio Schor, e que por isso mesmo, muito obrigado, e por isso mesmo merece toda a nossa indignação. Pois bem, eu disse depois que chamei na tribuna um policial que não honra a corporação de bandido, repeti 2 vezes depois que eu estava sendo investigado por chamar um bandido de bandido, um covarde de covarde, porque eu não aceitava isso, mas estava falando das funções dele. Não conheço pessoalmente nada, tendo em conta a sua pessoa. Mas eu tenho a imunidade parlamentar, sim, para falar e para repetir uma 4ª vez hoje. E se é entendimento que eu estou fazendo crime contra a honra, porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Sabe por que não, ministro? Porque a covardia age nas sombras, age nos processos secretos, age na clandestinidade. Isso que o Marcel falou é impecável. E eu queria ouvir, quero começar pelo Sepúlveda, sobre esse posicionamento do Marcel Van Hatten, e eu vou falar, ele levanta isso falando o seguinte: você que está aí, delegado-geral da PF, da Polícia Federal, prende agora. Eu estou falando a mesma coisa que eu falei na tribuna. Prende agora. E o Lewandowski deu a seguinte resposta, eu preciso colocar a resposta dele, coisa mais canalha que vocês verão hoje. Talvez nesse último, é difícil falar no último mês, pelo menos na última semana. Vamos colocar a resposta do Lewandowski. Não, tinha o vídeo, vocês... Mas depois vocês... depois a gente roda... Uma guinada ligeira na jurisprudência, interpretando o artigo 53 da Carta Magna, dizendo que a imunidade material e processual dos parlamentares não inclui os crimes contra a honra, calúnia, injúria e defamação. E o Supremo interpretou isso dessa maneira, até eu participei desta votação, neste sentido, até em proteção da própria atividade parlamentar. Eu disse lá no Senado que parlamento vem de parlare, do latim, vem de conversar civilizadamente. Se os parlamentares começarem a se ofender mutuamente, não é, cometerem crimes contra a honra, agredirem os seus colegas, então isso não está coberto pela imunidade. Então, eventuais ações nesses inquéritos, nesse sentido... Qual é essa jurisprudência que eu nunca vi? Não, gente, vamos dar para entrar o ministro. Eu estou afirmando. Vossa Excelência, faça uma pesquisa, por gentileza. Vamos lá, eu estou afirmando como ministro. Como ministro. Não, cabeça não. Portanto, estou informando Vossas Excelências, como ex-integrante da Suprema Corte, qual é a posição da jurisprudência. Obviamente, é claro que a jurisprudência poderá evoluir, mas os inquéritos que estão sendo levados na Polícia Federal, que tem por objeto um crime dessa natureza, em tese não estão cobertos pela imunidade parlamentar. Essa é a posição do Supremo. Eu acho que há limites para tudo, não há nenhum direito absoluto, nem o direito à vida, nem o direito à liberdade, muito menos o direito à livre expressão parlamentar. Que bela gravata vermelha, hein, Sepúlveda, do Lewandowski. Exatamente. E depois veja o seguinte, não há nada absoluto, a não ser a palavra do Supremo. Essa é absoluta, irrefutável, etc. Depois o seguinte, ele está montando uma doutrina que é o seguinte, quando você aponta um crime praticado por uma pessoa, como foi esse delegado, isso vira crime contra a honra. O que é isso? Isso é o que o Lula diz. Dos crimes que ele foi julgado, dos assaltos que ele fez, por exemplo, na Petrobras organizou toda a máquina que eles organizaram. Então, é o seguinte, isso é um subterfúgio. Primeiro, ele está contrariando a explicitude
da Constituição, porque lá diz toda e qualquer palavra. O parlamentar não pode ter nada que o intimide. Não pode ter nada que o intimide. Depois o seguinte, eu ouvi toda essa fala do Marcel Van Hatten. Ela é muito longa, mas ela é brilhante e ele mostra todo o sistema ilegal que foi feito para chamá-lo à Polícia Federal. Um e-mail que não era nada, que era tudo, que não era nada, que era ao mesmo tempo uma intimação, mas não era uma intimação. Ou seja, a ilegalidade total. Ele usa uma palavra que eu acho perfeita aqui assim, nesse trechinho que foi passado, que é a clandestinidade. Nós temos um regime de clandestinos que agem contra a lei e contra a Constituição. Por exemplo, o Twitter Files mostrou isso claramente. Era o Supremo obrigando uma rede social a censurar perfis, não eram nem tweets, eram perfis, e exigindo, sob ameaça de prisão, que essa censura fosse feita em nome das regras da comunidade, quando ela estava partindo do Supremo. Isso é uma ação clandestina. As outras foram as reportagens do Greenwald, quando ele diz o seguinte, ele com áudios e tudo o seguinte, mas o ministro quer que seja assim. Se não for, ele vem e faz ele o relatório. Usa criatividade. Isso é clandestinidade. Ora, uma das coisas que me parece, e eu acho que essa é uma das grandes vitórias que nós estamos tendo, é mostrar fora do Brasil que nós estamos vivendo essa realidade. Enquanto essa gente ficou fechada aqui dentro, fazendo os crimes deles, sem ser visto de fora, isso era bom para eles. Mas agora isso é público e notório. Então, tanto é que podem ver e podem medir o receio que essa gente tem, que eles tentam sabotar de todas as maneiras que se divulgue fora do Brasil o que está acontecendo no Brasil. Agora, eu achei que aquele discurso do Lira defendendo Marcel Van Hatten e o cabo, agora não me lembro... Gilberto, né? Bom, foi um discurso bom, mais ou menos. Foi um discurso assim... com pouca ênfase para a crise que nós estamos vivendo. Mas eu espero que realmente ele deixe de ficar só na possibilidade e processe mesmo os elementos da Polícia Federal que estão tentando processar, estão lançando inquéritos contra os deputados. Porque, senão, não há mais parlamento. Não há mais parlamento. Você fere de morte a atividade parlamentar em todos os sentidos. E de novo, da mesma forma que censurar palavras impede você de desenvolver raciocínios de maneira fluida e estruturada, eu falo, né, pendurar corpos na praça. Daniel Silveira, Felipe Martins, corpos na praça. Aí você tem vários que são... O Marcos Duval, o pessoal pode achar o que quiser do Marcos Duval. É um perseguido também. É um perseguido. Corpos na praça. Então põe o corpo ali na estaca, coloca a cabeça do cara na estaca, pronto, mensagem tá lá. Mensagem foi transmitida. E eu queria jogar essa pro Adrilles, porque, Adrilles, a gente não falou sobre isso ontem, e eu queria te ouvir que o Sepúlveda trouxe, que é o do... e a gente nem precisa colocar o link nessa, mas o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, avalia processar a Polícia Federal por abuso de autoridade. Aí eu queria te ouvir isso, porque o Van Hatten, na exposição dele, fala sobre o Lira, mas é a polícia que precisa ser processada só, Adrilles Jorge? Vamos lá. Não se constrói, não se faz, não se concebe
uma ditadura na sua gênese, na sua origem, sem que haja agentes públicos que endossem essa ditadura. Quer sejam lideranças políticas, quer sejam policiais federais. Eu acho e eu reputo absolutamente leviana a atitude de um policial federal que chega e prende uma senhora de 70 anos simplesmente por passear na Praça dos Três Poderes ou por estar na frente de um QG de um quartel-general. Um policial, ele tem poder discricionário para saber se ele está cumprindo ordens legais ou não, senão não seria um policial federal. Seria um soldadinho, meganha de qualquer, não é? Lá, quando perguntaram ao Eichmann, naquele famoso livro lá da Hannah Arendt, sobre a banalidade do mal, ele falava, o Eichmann, um nazista que colocava judeus em bondes, em trens para ir em campos de concentração. Ele disse, eu cumpria ordens. Ele foi enforcado. Ele cumpria ordens absurdas e ilegais. Tá? Quando um policial federal chega, e aí o Marcel Van Hatten fala de maneira explícita isso, me prende. Porque ele sabe que um policial federal que tem um mínimo de consciência não pode prender, por exemplo, um deputado federal que tem, por prerrogativa, a completa, absoluta e total imunidade por quaisquer, isso está na Constituição, palavras e opiniões, quaisquer, meu caro Lewandowski, que falou que isso não é um direito absoluto, é um direito absoluto. E por que é um direito absoluto? Quando o Lewandowski diz, não, a gente tem que dialogar civilizadamente. Não. Um agente público, sobretudo um agente público, por exemplo, da Suprema Corte, ele não só pode, como deve ser criticado. E, às vezes, quando a circunstância o exige, de maneira incisiva. E essa circunstância que acontece no Brasil. Quando o Van Hatten critica um delegado que agiu de forma leviana e ilegal, ele está criticando também aquele que deu a ordem ao delegado que agiu de maneira leviana e ilegal, que é o ministro da Suprema Corte. O ministro da Suprema Corte, quando ele é abusivo, você vai chamar ele de quê? De abusivo. Quando ele é ditatorial, você chama ele de ditatorial. Quando ele é tirânico, você tem que chamá-lo de tirânico. Quando ele prende pessoas com tipificações criminais que não existem em inquéritos colocados de ofício, em que o juiz se coloca como vítima, como carrasco, como acusador, e você tem que dizer, esse homem está rasgando a Constituição. É esse homem que está cuspindo na democracia, arrebentando com a liberdade de expressão e dizendo, colocando seus crimes da boca de outros, na ação de outros que ele está prendendo. Ou seja, como é que você vai chamar um homem que está cometendo crimes na Suprema Corte que não seja de criminoso? E aí quem que vai julgar esse deputado? Quem que vai julgar esse jornalista que está chamando esse juiz da Suprema Corte de criminoso? É o próprio criminoso. Então é por isso, meu caro Lewandowski, aprenda o direito que um deputado é inviolável por suas leis, porque ele é um representante do povo, e não é que ele pode, ele deve fazer críticas incisivas a quem está se comportando de maneira completamente leviana no exercício de um cargo público. E esse mesmo deputado pode ser criticado, sim, de maneira incisiva ou até violenta simbolicamente, antes que me interpretem mal, e sempre interpretam mal, um colega seu que esteja praticando um ato ilícito de corrupção. Se eventualmente essa acusação se provar leviana, você faz um processo em primeira instância de calúnia, difamação ou coisa do tipo. Agora, não é o que acontece no Brasil. Se você critica o ministro da Suprema Corte, se você critica o Lewandowski, o processo vai lá para o inquérito, que é ilegal, com tipificação criminal ilegal, e você vai preso sem saber por quê. E até morre na cadeia, como Clérison Pereira da Costa. Então é isso, meu caro Lewandowski. Eu estou te ensinando jurisprudência. Eu, que sou leigo, sei por que um deputado é inviolável. E eu, que sou leigo, também sei que os ministros da Suprema Corte que estão cometendo crimes hoje são invioláveis porque eles comandam a lei. E se um deputado ou qualquer pessoa disser que eles estão cometendo crimes, essa pessoa vai presa. Então são os criminosos que estão acusando os outros de crimes que eles mesmos fazem. É importante lembrar para todo mundo que está assistindo a gente que não é defamar, é difamar. E o problema do Lewandowski, fora o mau caratismo... Eu falei defamar? Não, o Lewandowski falou na audiência. Nada com relação à sua fala, Drilis. É com relação à postura do Lewandowski, que é a mais cretina que eu já vi na minha vida. Ô, Didi, saca só, Didi. Eu posso investigar você a hora que eu quiser, quando eu quiser. Sabe qual desculpa que eu vou dar? Se você for inocente, você vai ser absolvido.
Você entendeu o negócio? Ele já colocou. Olha que louco isso. Tribuna, denúncia do Van Hatten, e daí você vê E eu vou falar isso com todas as palavras. Uma postura vagabunda, cretina, ordinária desse cara, que é o Lewandowski, que eu tinha que... Não tinha que nem tirar a cadeira desse cara do Supremo Tribunal Federal, tinha que fazer tinha que levar um padre exorcista depois que esse cara saiu do Supremo para tirar a quantidade de demônios que tem lá naquele gabinete dele, né, de entidades sobrenaturais. O cara é um apoiador inequívoco do MST, o cara é nojento. Mas tem uma coisa, Didi, que me irrita muito, que é essa postura que eu já ouvi de vários promotores, vários não, mas alguns promotores de justiça, procuradores de justiça também. Na dúvida, e não é isso que está acontecendo, tá? O que está acontecendo aqui é uma perseguição. Só que a opinião dele vai muito nessa linha do cinismo. Na dúvida, a gente investiga. Se você for inocente, Van Hatten, fique tranquilo, você será absolvido. E aí, Didi? O que você acha disso? Na dúvida, a gente investiga, te prende durante a investigação, e se você for absolvido, talvez a gente te libere. Eu até anotei aqui uma fala do ministro que ele diz assim: uma guinada ligeira na jurisprudência. Imaginem, meus companheiros de bancada, se não fosse uma guinada ligeira, né? Se fosse uma guinada radical na jurisprudência. Ou seja, eu sou um ignorante, não sei nada de lei, não estou aqui para dar a minha opinião jurídica, mas todos nós aqui, temos um amigo em comum que sabe muito de lei, que é o doutor André Marcília. E eu acho que quem resumiu muito bem isso aí foi ele. Ele colocou no Twitter hoje o seguinte: parlare não quer dizer conversar civilizadamente, mas falar livremente. Para conversar civilizadamente, não precisa de imunidade. O que é exatamente uma contradição do que o ministro falou, né? Porque o ministro inventa coisa. Ele senta lá, fica dando a sua verborragia, a sua metralhadora giratória, e não tem, evidentemente, um parlamentar com a capacidade nem com a experiência jurídica de um Marcília para dizer a ele: não, ministro, falar não quer dizer isso não, no que o senhor está falando. Outra, vamos dizer assim, equívoco do ministro é o seguinte, ainda segundo André Marcília: não existe essa jurisprudência do STF limitando a imunidade aos crimes contra a honra. A jurisprudência entende que a falta é coberta se feita da tribuna e tiver relação com o mandato. A fala de Van Hatten teve relação com o mandato e foi feita na tribuna. E mesmo assim, ele foi indiciado. Ou seja, o Lewandowski, ele não tem conhecimento nem do que acontece no tribunal, que ele passou 200 anos lá. Nem quando ele fala de jurisprudência do tribunal, ele acerta. E olha que o cara está lá um tempão. Ele deveria saber alguma coisa. Eu não sei se é má fé ou incompetência, mas o fato é que ele distorce a realidade, ele inventa narrativas para caber naquela narrativa oficial do consórcio, né? Que é o governo, o judiciário, o executivo, o legislativo e as Forças Armadas. E, por último, o André diz o seguinte: a imunidade não é um direito absoluto, mas é um direito coletivo, pois o parlamentar representa o eleitor. Portanto, é um direito maior do que o individual do ofendido. E é exatamente isso. Eu acho que o doutor André Marcília, ele foi no ponto crucial nesses 3 tópicos que ele separou aí da fala do ministro Lewandowski. É uma pena a gente não ter um deputado muito bem preparado juridicamente para rebater ele nessas falas que ele inventa ou que ele distorce, justamente no sentido do que falou André Marcília. Infelizmente, temos bons parlamentares, mas juridicamente falando, a gente não tem. Talvez uma Bia Kicis, se tivesse lá, pudesse fazer esse contraponto ao ministro, mas ela não estava, e infelizmente a gente fica aqui.
Mas eu gostei do Marcel. O Marcel, o Cabra vai para cima. Sim, mas ele poderia ter dito isso, o Lewandowski, parlar não quer dizer conversar civilizadamente, quer dizer falar livremente. Não, mas é que eu entendo o que o Didi está falando, é que a gente pega, por exemplo, alguns trechos, mas, por exemplo, tem uma coisa que eu admiro do Marcel, que é o seguinte, eu gosto muito de colocar em perspectiva as coisas, né? Se o Brasil está numa ditadura do judiciário, então o maior problema que a gente tem para resolver é isso, né? Pode deixar aberto, Rodrigo, aí a gente bate esse papo rápido. Na verdade, eu já vou ter que fazer aqui a entrada do Felipe, mas eu só ia fazer essa reflexão. O Marcel hoje, ele é o cara que mais ocupa o tempo dele para lutar contra a ditadura do judiciário. Um dos que mais ocupa. Junto com ele, Bia Kicis, Gustavo Gayer, o próprio Nicolas. Você tem um punhado de deputados ali, uns 10 deputados que estão realmente engajados. A Júlia Zanata, que está criando a frente pela liberdade de expressão. Então, eu acho que todos estão fazendo um trabalho muito legal, cada um com as suas qualidades diferentes, mas o Marcel, ele bate em todos esses pontos. É que é tanta coisa, Didi. A gente já chegou num ponto tão maluco, cara. 200, 300, 400, 500 casos. Você fala, é o absurdo. Olha que loucura, a gente não tem tempo nem de compreender os casos a fundo. Assim, o judiciário entrou numa espiral autodestrutiva o Supremo entrou numa espiral autodestrutiva para a sociedade brasileira bizarra. A gente ainda não sabe nem como lidar com isso, né? É uma loucura isso. A gente não sabe nem como lidar com isso. Eu vi a fala todinha do Van Hatten, era um pouco mais de 8 minutos de fala. Ele falou bastante, não apenas contra o ministro, né? Contrapondo o ministro, melhor dizendo, como também ao chefe da Polícia Federal lá, o Andrei Rodrigues, que estava lá. A gente pediu para ele ser prenda, então, se eu estou cometendo algum crime. A questão é essa. Pois é, e ele ainda expôs na cara. Ele falou, eu falei a mesma coisa que eu falei na tribuna. Vocês não estão me prendendo em flagrante aqui por quê? E prevaricou, né? E vai ser adicionado. E se foi um crime na tribuna, isso é adicionado nos autos do inquérito que foi aberto contra ele? Esse trecho, essa fala na comissão, a atividade parlamentar vai ser criminalizada? Gostei da... Didi, só uma pequena coisa. Eu acho o seguinte, você tem que compreender que a pessoa, quando está ali no debate, ela não tem todos os elementos para fazer. Por exemplo, o Marcel Van Hatten não tinha capacidade, naquele momento, de fazer uma consulta à jurisprudência do Supremo. Sim. Que o Marcília fez em casa, certamente pôde fazer esse tweet. Então, eu acho que é preciso cada coisa no seu lugar. Agora, vejam a atitude do ministro. Quando o Marcel Van Hatten perguntou onde é que está a jurisprudência, eu estou falando. Mas estou falando, o que isso quer dizer? Eu estou falando. Eu fui ministro do Supremo. E daí? né? Eu estou falando. O coitado está falando. Ele não tirou a carta da manga, né? Ele falou, doutor Sepúlveda, falou que era ministro da Suprema Corte várias vezes. Em vários momentos ele falou, porque eu fui Supremo, eu fui ministro da Suprema Corte, eu participei dessa votação. Exato, exatamente. E daí?